Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Talks, o videocast by Metadados que todo RH precisa escutar. Eu sou Renata Zanata, produtora de conteúdo na Metadados, sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, olhos castanhos, nariz mediano, boca pequena, sorriso largo. Hoje eu estou usando uma camisa rosa com mangas pretas, uma calça jeans e sapatos pretos. E eu vou começar esse episódio aqui hoje propondo um exercício para você. Inclusive, se você estiver só nos assistindo, eu proponho que você feche os olhos e imagine aí um jardim florido, onde o jardineiro deveria cuidar de todas as flores de forma igual, regando, adubando todas elas. Mas ele cuida melhor de algumas, ele tem aí as suas favoritas. Então essas que ele cuida bem, estão florindo, estão bem bonitas, enquanto as outras, que não são tão bem cuidadas, estão murchando. E isso se aplica também às empresas, porque eu estou falando aqui do favoritismo. E quem está na mesa aqui comigo hoje para me ajudar com essa e outras analogias é a Riele de Souza do Rosário, analista de educação corporativa da Metadados. Seja muito bem-vinda. Obrigada, olá. Obrigada pelo convite. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos e o nariz médio, a boca média. Estou usando uma blusa listrada, num sentido de zebra preto e branco, um blazer e uma calça e um tênis. Essa é a minha descrição. Quem nos acompanha aqui na mesa para mediar esse bate-papo é a Morgana Perini, também produtora de conteúdo na Metadados. Seja bem-vinda, Morga. Obrigada, Rê. Obrigada, meninas. É um prazer estar dividindo a mesa com vocês, esse momento, né? Para falar de um assunto tão legal quanto esse, importante também. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos longos, olhos castanhos, nariz mediano, boca pequena, mas de sorriso largo. Estou vestindo uma blusa tigrada, uma calça jeans e um tênis branco. E, finalmente, Salete Karen Zanol, analista de sucesso do cliente da Metadados. Seja muito bem-vinda, Sally. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou, então, uma mulher de pele clara, estatura média, cabelos castanhos, olhos castanhos, boca pequena. Eu estou vestindo o vestido na cor cinza, botas também na cor cinza. E no momento eu estou com 2 corações, que eu estou gravidinha do Pedro. Então, ele também está fazendo parte. Isso aí, estamos em 5 aqui na mesa hoje. Mas ele vai ficar quietinho. Tá bom, tudo bem. E quando a gente fala aí sobre relações, né? Obviamente, a gente fala também sobre afinidades. E na opinião de vocês, quando que isso pode atrapalhar nas relações de trabalho? Então, eu acredito que as afinidades, elas surgem naturalmente, né, no trabalho. Eu penso que é muito importante também ter essa troca, né, entre as pessoas, acaba sendo natural e acredito que isso impacta muito, tanto positivo como também negativamente. Até pensando assim, num lado positivo, as pessoas, elas acabam trocando, enfim, ideias a partir até mesmo de afinidades, e isso traz muita conexão entre elas. Então, as pessoas começam a se integrar mais, melhora, de repente, até a comunicação. Então, eu vejo que isso também pode facilitar até com a liderança, né? Eles poderem se mostrar como pessoas, então... tendo essa afinidade também com o líder, o colaborador ele vai entender que o líder ele é uma pessoa como qualquer outra, que ele tem, enfim, as suas preferências, né, pode acontecer algumas situações com ele que já aconteceu, né, ali dentro do grupo com alguma pessoa. Então acredito que tendo essa visão, o líder ele pode, né, trazer essa pessoalidade para dentro, assim, incentivando, né, os colegas a fazer isso dentro do grupo.
Até o impacto negativo é bem no sentido de que as pessoas, elas podem, né, segregar ali, por ser, enfim, ter afinidades, né, elas podem fazer grupinhos, panelinhas, né, eu vejo que isso, né, é um ponto, assim, mais negativo e que acaba forçando, às vezes, o líder ou a intervir, ou até mesmo ele acaba não percebendo e aí ele acaba também participando, né? Então, tem todos esses pontos, assim, que a liderança ela tem que ficar de olho, né? Porque pode trazer descontentamento, pode diminuir a credibilidade do líder. As pessoas, né, vão ter uma visão, enfim, deturpada às vezes, porque pode ser que o líder, né, não perceba, mas vai tirar um pouco da motivação e, de repente, do engajamento que as pessoas, né, normalmente vão ter. Sally, qual é a tua percepção, assim, com relação a esse tipo de afinidade? Existe algum limite entre o líder e o liderado? Eu concordo com a Ri, eu acho que a relação de amizade, ela pode sim acontecer no ambiente de trabalho e ela acontece entre colegas, entre líder e liderado. E, em certo ponto, ela até contribui para que a gente consiga ter uma relação de confiança com aquela pessoa, né? Consiga se abrir um pouco mais, consiga tratar, às vezes, de problemas que a gente está trazendo lá da nossa casa e assim por diante. Claro que isso precisa ter um norteador ali, né? Para que a relação não se perca. Então, eu vejo muito assim no sentido de as pessoas precisam saber qual que é o propósito que elas estão ali, né? Apesar que elas vêm com essa carga de casa, elas vêm com as suas questões, mas existe um propósito que é o fio condutor. Então, quando ele é respeitado, né, tanto pelo líder quanto pelas pessoas, o limite vai se dar na própria relação. O líder, ele precisa, obviamente, ter aquele olhar um pouco mais atento, né, para o seu time, para a sua equipe, para entender se aquilo, de certa forma, está atrapalhando a performance, digamos assim, né? Ou está fugindo um pouquinho do propósito. Então, dentro da empresa, a gente sempre vai ter um trabalho a fazer, uma meta a ser cumprida, e a gente tem que conseguir conciliar isso, né? Ter um equilíbrio entre o que é uma relação de amizade e o que é uma relação, muitas vezes, que a gente vai precisar de mais seriedade, vai precisar atingir determinados resultados. E eu entendo que quando a gente tem esse propósito claro, ele serve justamente como um caminho a ser seguido, né? Ele nos ajuda, tanto o líder quanto a equipe, a manter aquele caminho. Eu acredito que o líder também ele tenha que ter esse discernimento, né? Como na analogia que eu fiz inicialmente. Claro que ele vai ter mais afinidade com uma ou com outra pessoa, mas ele precisa talvez perceber também que aquelas pessoas que ele não tem essa afinidade vão estar lá, não vão estar se desenvolvendo, né? Não vão estar tendo a oportunidade de se desenvolver tanto quanto aquelas outras pessoas com quem ele tem uma troca maior. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Sim. E tem também uma questão que eu considero importante, assim, e ela é tão batida, mas parece que a gente sempre é bom falar, que é o próprio líder ter um autoconhecimento. Porque na medida que ele se conhece, ele entende que aquele comportamento, ele está passando um pouco dos limites, ele consegue fazer uma intervenção diferente. A Riele comentou, né, o líder é uma pessoa como outra qualquer. Exatamente. Então, ele também vai ter as suas limitações. Então, a questão do favoritismo, ela pode ser uma demanda da equipe, de um determinado membro da equipe, mas ela pode ser alimentada também por um comportamento do líder. Então, o autoconhecimento, ele vem no sentido de quanto mais esse líder se conhece, ele consegue perceber que aquilo é uma questão dele, que ele tem que, de alguma forma, separar para não prejudicar a equipe, para que a equipe continue performando e que ele também consiga manter as boas relações no nível do equilíbrio, né? Nesse sentido. Perfeito. Nós conversamos com algumas pessoas, né? Como que elas consideram que é a relação ideal entre líder e liderado. E a gente vai ouvir durante aqui o nosso episódio alguns desses depoimentos e os primeiros a gente vai conferir agora. Olá, tudo bem? Eu sou Patrícia Spadeto, eu sou gerente de projetos
E na minha perspectiva, uma relação ideal entre líder e liderados é uma relação de parceria, de confiança, de colaboração. Um líder, ele deixou de ser aquela pessoa que só delega tarefas, mas agora ele se torna alguém que inspira, capacita, apoia a sua equipe a alcançar os objetivos juntos. Acredito que é uma relação pautada pela comunicação aberta, onde todas as ideias são valorizadas, as opiniões são ouvidas. Um líder, ele não só orienta, mas ele também aprende muito com a sua equipe. Assim, podendo reconhecer e aproveitar as habilidades individuais de cada um da equipe. Enfim, é uma conexão que vai além das responsabilidades do trabalho, muito baseada em empatia, respeito e um compromisso compartilhado com o crescimento e principalmente o progresso de todos. Olá a todos, eu sou a Noelle Scur, sou jornalista e eu considero que a relação ideal entre o líder e o seu liderado vai muito além do que já foi um dia no mundo corporativo. Por exemplo, hoje uma liderança não tem mais que focar apenas em processos e resultados, mas precisa ser um ponto de inspiração. Então, se esse líder trata o liderado de forma mais horizontal, ele vai conseguir muito mais dessa pessoa do que simplesmente cobrando por alguma coisa. E mais do que isso também eu acredito que é conhecer o verdadeiro perfil do liderado, quais são as afinidades dele e saber se comunicar, porque muitos líderes não conseguem o que desejam pelo simples fato de não saber orientar da melhor forma e também não ter paciência para aprimorar essa habilidade. Pois é, ambas falaram aí da comunicação, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Essa transparência entre líder e times. Sim. E até nesse ponto, assim, da comunicação, as relações, né, quando a equipe acaba tendo reuniões, né, e o líder tem que guiar eles nesse sentido, cabe ao líder entender que todas as pessoas, elas têm que contribuir igualmente. Então, acaba que algumas pessoas podem se sobressair, algumas vezes por querer se sobressair, né? Mas em alguns momentos é porque elas são mais extrovertidas, tem um perfil, né? Mas nesse sentido. E tem pessoas que são um pouco mais tímidas, mais introvertidas e que, da mesma forma, elas podem contribuir para alguma solução, com ideias. Então, realmente, cabe ao líder entender o perfil de cada pessoa para poder guiar, tanto desenvolver ela, né, nos papéis que ela precisa contribuir com a empresa, como também ele entender que a contribuição de todo mundo, trazer diversas opiniões, acaba trabalhando muito a ideia. Então, a ideia ela acaba ficando até validada, porque, por exemplo, pode ser que o líder ele tenha uma opinião sobre alguma coisa e aí se várias pessoas acabam confirmando e dizendo que está tudo certo, é isso aí, vamos fazer. Então, pode ser que lá no futuro aquela ideia ela, né, não é tão bem assim, pode ter dado alguma coisa errada, que aí os liderados ali acabaram não trazendo pontos de observações, de atenção. Então, pode ser que, né, acabe acontecendo essas situações e que, tendo pessoas diversas e todos podendo falar, acaba melhorando ali e trazendo bons resultados no futuro. E como você falou, né, Hélio, o líder é um ser humano também, né? Então não é porque ele é líder que ele vai estar sempre correto. Isso né? aí. Para ajudar esses líderes, né? Porque o que a gente viu até agora, né? A Sally trouxe a questão do autoconhecimento, falaram também um pouquinho da gestão horizontal, né? Da participação das pessoas, de ter voz ativa, né? De entender o perfil daquela equipe, saber que tem pessoas que realmente são mais proativas e que se expõem mais, falam mais, e os outros que são um pouquinho mais introvertidos, né? Talvez tenham um pouco de receio de expor suas ideias, enfim. Nesse momento, cabe alguma ação, intervenção do RH em si como empresa? Será para esses... para a forma de conduzir, questão de feedbacks, algumas práticas de conversas, enfim. É válido isso ou será que muitas vezes isso nem chega para esse RH? Eu digo no sentido mesmo de saber como é a relação ali. E não só falando de afinidade, mas no processo como um todo. Uhum. Eu vejo também, acho que contribuindo, Morga, com o que tu traz, é um trabalho em conjunto. No entanto, lá no dia a dia, quem está se relacionando é líder, liderado e a equipe.
As meninas ali, acho que a Paty falou a questão assim que não é mais como era antigamente, né? O chefe manda, a gente obedece. E isso é bem verdade, porque cada vez mais a gente precisa da contribuição das pessoas. E eu acho que uma competência que o líder ele precisa ter muito bem desenvolvida é a escuta, porque ele só vai conseguir aprender com as outras pessoas, entender aquele perfil um pouco mais introvertido, mas que contribui também, se ele tiver realmente uma escuta ativa. Aí também eu acho que vem um papel do RH, de poder estar levando esse conhecimento, de poder estar apoiando os líderes nesse sentido, porque hoje também um líder ele não faz só a gestão das pessoas, ele responde por números. Então, ele tem lá indicadores da área dele que são importantes e que ele precisa dominar, o processo de forma geral. Então, ele tem essas duas entregas grandes, nenhuma pesa mais que outra, né? Então, ele tem que dar conta de fazer tudo. Então, ele poder inspirar pessoas, poder escutar as pessoas, vai fazer com que ele também tenha um time de alta performance, que automaticamente vai ser mais autônomo, digamos assim, né? E vai conseguir trabalhar de forma mais independente, não tão dependente da orientação do líder, né? Então, eu acho que, assim, a inteligência emocional de forma geral, né? Aqui a gente citou algumas competências, as meninas falaram do líder que inspira, a gente falou de comunicação, o papel do RH, mas isso tudo faz parte do desenvolvimento das pessoas, né? E aqui a gente fala muito o líder, mas a equipe também tem o seu papel, né? Porque a equipe ajuda a construir essa relação. Então, ele não faz um time sozinho. Ele não atinge as metas sozinho. Ele atua ali como um mentor também, para que essas pessoas possam, enfim, entregar resultados melhores. A questão do líder inspirador, né? Até tem alguns que exageram nesse papel, né? De inspirar suas equipes. Isso pode ser até um pouco perigoso muitas vezes, né? Sim, acho que nesse ponto tem que haver, sim, um cuidado, porque principalmente se essa questão ficar direcionada a um membro da equipe, a um determinado grupo. Então, pode acontecer de isso gerar um desconforto ali na equipe como um todo. Então, o líder, nesse sentido, ele precisa conseguir integrar todas as pessoas, incluir todas as pessoas no propósito do time, naquele trabalho que precisa ser feito. Porque no momento que ele se direciona só para aquele colega que fala um pouco mais, ou que daqui a pouco demonstra um pouco mais de iniciativa, a tendência é que aquele que é mais tímido, ele fique ainda mais. Porque ele não é instigado, muitas vezes, a desenvolver, a conversar, a trocar ideias com a equipe. Então, o papel do líder vai muito nesse sentido. E também de perceber como que a pessoa se sente confortável naquele contexto. Porque, às vezes, é uma reunião, a pessoa tem uma determinada opinião, mas ela não se sente confortável de estar expondo ali naquele momento. Então, às vezes, tu colocar ela contra a parede é pior. Então, essa sensibilidade que o líder precisa fazer, e isso é gradativo. É uma linha que a gente vai trabalhando assim com o tempo, né? Na relação. Mas ela precisa ter, sim, esse cuidado para que não prejudique o time como um todo, né? E para que o líder consiga se auto-perceber se tem alguma questão nele, alguma dificuldade, alguma necessidade, digamos assim, que faz com que ele queira ocupar este papel, né? Que ele queira sempre ser o protagonista, digamos assim, e aí a equipe fica sempre em segundo plano. Então, isso também não é interessante, né? Porque às vezes a pessoa quer também exercer esse papel, quer mostrar suas entregas, quer ter este espaço. Esse assunto ele rende tanto, né, que volta e meia surgem memes aí nas redes sociais. Inclusive, se você estiver só nos escutando, eu sugiro que você entre lá nas nossas redes. Nós temos Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, eu acho que é isso, são todos, né? Todas as redes. E confira lá
o meme produzido pela nossa equipe e que a gente vai assistir agora. Não vai andar comigo. Eu vou encontrar, eu vou cumprimentar. Ô, meu irmão, tudo bem? Mas eu não quero caminhar com você. Você não tá indo pro mesmo lugar que eu. É muita gente mascarada aqui, muita performance. Muita coisa, fico só observation. Os memes da internet. O primeiro foi um meme da internet, o segundo ali com a participação especial da Júlia. Beijos, Júlia, nossa atriz do marketing. E é essa questão, né, dos puxa-sacos, assim, né, que a gente às vezes fica até inibido de conversar sobre isso, né, porque a gente sabe que existe, mas virou meme, inclusive, né, mas que é um assunto bem delicado dentro das organizações. Com certeza, né, a gente sabe que existe, né, um termo, ele é até pejorativo, né, puxa-saco, assim, né, às vezes a gente até se confunde com a questão de ter mais afinidade, que é o que nós estávamos falando antes, né, às vezes as pessoas, duas pessoas podem ter mais afinidades do que outra, e isso às vezes pode ser mal interpretado, enfim, mas o fato existe isso nas empresas, enfim, no mercado como um todo. Existem os puxa-sacos que às vezes não se veem como, né, não assume, enfim, tem a má interpretação dos outros, achando que aquela afinidade é o puxa-saquismo, e tem também o líder que por vezes gosta desse ambiente, né, e até incentiva, enfim, essas condutas, né. Na minha opinião, vai muito ao encontro do que a Sally trouxe, né, do autoconhecimento e de conseguir limitar tudo isso, né, para que a relação ela seja saudável e aquelas flores, né, elas possam não murchar, né, porque a gente sabe que quando existe o puxa-saco dentro de um time, o favorito dentro de um time, isso desmotiva os demais. E aí é a importância do olhar daquele líder e de entender que isso não é legal no ambiente de trabalho, né? Sim. Talvez seja até uma dificuldade do próprio líder identificar quando existe a afinidade, quando aquele liderado realmente está querendo contribuir, né, com o líder, ou quando ele está simplesmente puxando o saco. Eu acho que existe essa dificuldade também por parte do líder. Sim, até essa dificuldade, assim, fica um pouco mascarada, mas eu entendo que a diferença entre ter um bom relacionamento com o líder, ou até mesmo com os colegas, e ser o puxa-saco, acaba tendo essa diferença de que o puxa-saco, ele acaba tendo só um interesse pessoal. Ele acaba pensando, eu quero isso para mim, a empresa, enfim, tem os objetivos dela, mas eu tenho os meus, acaba não casando essa ligação. Outro ponto bem forte é que ele acaba forçando uma relação que muitas vezes não existe, a afinidade que não existe, que nem, né, tu acabou de comentar, Morgan. Então, ele está sempre querendo, de fato, agradar, independente do que o líder ou até um colega, assim, acaba trazendo, né? Foi como eu comentei ali no início. Eu ia te falar que, porque daqui a pouco tu não vai começar, tu não expõe a tua opinião, que é divergente da opinião do teu líder, porque tu não quer se contrapor, né? Isso. A tua opinião talvez seja correta ou não, enfim, mas só do fato de expor, né? Talvez tu se limite a isso, né? Quando tu tá pensando no teu objetivo próprio, né? Isso, e o puxa-saco ele sempre vai tentar intervir dentro da equipe, vai estar chamando a atenção para si próprio, para poder se evidenciar ainda mais para o líder, achando que ele vai notar por isso apenas, né, e não por entregas, que é o que tem que ser feito, comprometimento, né, com o trabalho. Então, uma pessoa que tem um relacionamento muito bom com a liderança e também com os colegas, ele busca isso. Então, ele vai atrás de atingir os objetivos, faz essa ligação, esse alinhamento também com os objetivos que a equipe ou até mesmo a empresa precisa. Então, eu percebo que um bom relacionamento que o líder tem que, né, ter ali é muito nesse sentido, que aí acaba trazendo muito mais engajamento para dentro do time, acaba criando também uma conexão muito forte com as pessoas, né, elas sendo
muitas vezes sinceras. Esse é um ponto também bem importante, que um puxa-saco acaba sendo, né, uma pessoa que não vai ser sincera, ela não vai ser muitas vezes correta, profissional. Então, tem que ter essa sinceridade, e voltando tudo aquilo que a gente começou, vai acontecer quando elas tiverem essa conexão, que ele vai criar essa conexão a partir das afinidades que eles vão ter em comum. O puxa-saco às vezes não percebe que isso é um tiro no pé, né? Essa conduta, porque no momento que ele acaba prejudicando a equipe, ele prejudica a empresa, os resultados, e tudo se reflete naquela equipe e em cada membro da equipe, cada colaborador, né? Nós fizemos... Complementar, Sally? Não, eu só ia comentar que são relações, às vezes, que perduram muito tempo, né? Eu vejo, assim, que nesse ponto também o quão importante é a gente conseguir manter o foco, assim, realmente no resultado que a gente precisa entregar. Porque isso vai ajudar não só aquela pessoa fazer as entregas, como o líder também conseguir fazer as avaliações. Então, se a gente tem aquele puxa-saco que sempre tem uma desculpa porque não fez uma entrega, porque não cumpriu determinado prazo e tudo mais, chega um momento que a gente precisa olhar de forma mais concreta para o resultado. Eu acho que esse também é um direcionador. E o que ajuda isso é o líder ter metas e metas claras, e também indicadores. Como que eu vou medir a performance daquela pessoa? Como que eu vou, daqui a pouco, fazer uma promoção, um mérito e assim por diante? Baseado no quê? Então, quando as métricas não existem, esse trabalho ele se torna muito mais difícil, e ele pode dar um espaço maior até para aquele puxa-saco, né? E aí a gente vai ter realmente pode ter realmente um problema maior. Mas quando a gente tem isso claro, quando o líder ele consegue também cumprir este papel, a equipe também entende isso como uma diretriz. E aí me parece assim que é um caminho mais fácil de ser trilhado e mais claro, né? Então, assim, poxa, eu entendo que tu tens esse comportamento aqui, a gente tem uma relação de amizade, mas nesse momento aqui a gente vai falar das entregas. A mesma coisa quando a gente vai falar de meritocracia. Isso eu acho que facilita muito a vida dentro das empresas, as relações como um todo. Nesse momento também, novamente, entra o papel do RH, né? Ali no desenvolvimento do líder, do time, enfim, como um todo, né? Uhum. E de apoiar, e daqui a pouco, assim, o RH também pode ter essas percepções, porque eventualmente em alguma pesquisa isso vai aparecer, em algum feedback que as pessoas estão passando. Então, isso precisa ser olhado. Claro que a gente sempre vai olhar num nível mais de detalhe. Acho que a Morga falou muito bem, né? Todos nós temos os nossos preconceitos. Então, às vezes, a gente olha de cara torta para uma determinada situação, nem é aquilo, né? A gente vai criando situações e vai fazendo crenças, assim, que remetem a coisas nossas que daqui a pouco não é aquilo que está sendo dito ali. Mas a gente sempre tem que ser baseado nos fatos, tem que sempre seguir o que realmente aconteceu, né? Porque se a gente ficar sempre no nível do abstrato, teremos dificuldade de tomar ações, né? Exatamente. E nós fizemos também uma enquete pelas redes sociais, onde apareceu que 70% das pessoas disseram que os puxa-sacos acabam dominando aí o local de trabalho, que foi o que a RL comentou anteriormente, contra 30% que disseram que a liderança consegue separar bem essas relações de trabalho. Qual é a opinião de vocês? É um tema complexo. Esse número é interessante. É a forma como as pessoas percebem, né? Eu acho que isso é bem importante. Muitas vezes isso pode ser uma percepção, mas, no entanto, é como elas estão sentindo. E a gente sempre tem que trabalhar na forma como as pessoas estão sentindo. Então, se ela está percebendo daquela forma, da onde que ela está tirando aquilo?
daqui a pouco, assim, foi uma promoção mal explicada, digamos assim, que não ficou tão claro, ou é aquela pessoa que sempre está falando mais e aí daqui a pouco tem lá uma oportunidade de se desenvolver e tudo mais, e o outro mais quietinho não tá. Então, são questões que a gente vai alimentando dentro de nós, né? E como que a gente faz para reverter isso, né? É um desafio para o líder e é um trabalho, assim, eu acho, de formiguinha, né? Que a gente tem que fazer no sentido de desmistificar se isso realmente é algo que não procede, mas também de poder olhar para dentro de casa, para dentro de si e ter humildade e perceber se em algum momento a gente está agindo de alguma forma que aquele tipo de comportamento está se destacando, né? Uhum. Acho que foi você que falou, né, Sally, da questão da meritocracia. Uhum. Seria uma solução, nesses casos, a meritocracia e trabalhar com esses talentos, né, para que eles não se sintam, talvez, induzidos como puxa-sacos, né, dentro da organização, porque às vezes os colegas veem eles como puxa-sacos e muitas vezes não é isso que acontece também. Má interpretação. Né? Má interpretação. Uhum. E às vezes acontece de fato. E às vezes acontece de fato. Gente, cada tem os dois lados, né? Cada caso é aquela um caso. tartaruga na árvore. Eu nunca vou esquecer que eu tive uma colega de trabalho que ela sempre me disse não entendia como aquela pessoa estava ocupando aquele lugar naquele momento. E a resposta foi tartaruga na árvore. Se ela tá lá é porque alguém colocou. Uhum. Ela não subiu sozinha, né? Então, de conseguir entender isso, né? Também. Sim. Uhum. Eu acho que essas situações, elas acontecem sim, não é novidade. Eu acho que quando isso fica claro, aí sim vem a questão do limite que a gente falava lá no início. Quem dá o limite é a própria relação, são as pessoas que estão ali. Mas em determinado momento, quando isso começa a ser perceptível, então tu vai ver numa reunião uma pessoa que, já nem vou mais participar tanto, porque é só tal colega que fala, coisa assim. Isso já passou, né, do limite. E aí eu acho que sim, cabe um direcionamento mais diretivo por parte deste líder, né? Sendo claro, sendo objetivo, sendo transparente. Olha, esse tipo de comportamento está afetando a equipe, eu acho que o pessoal não está se sentindo confortável. Como que a gente pode, daqui a pouco, amenizar para não prejudicar o time como um todo? Porque na medida que a gente é muito permissivo também com uns, a gente acaba perdendo outros, né? E perdendo muitas vezes aquelas oportunidades de crescer e se desenvolver e aprender, que é o que a gente estava falando no início. Porque aquela pessoa que não enxerga que ela tem oportunidade, ela vai cada vez mais se retraindo. E o outro vai cada vez mais tendo a florzinha murchando, né? Vai perdendo o engajamento. Então, certamente vai ter situações que o líder, ele precisa, sim, ser mais diretivo na questão do limite. A comunicação transparente, né? Que também já foi comentado aqui anteriormente. E, por outro lado, pode haver também a visão daquele líder de desenvolver uma certa pessoa da equipe, ou, assim, ele viu que aquela pessoa tem um potencial para crescer, para se desenvolver, enfim. E ele mesmo já está desenvolvendo essa pessoa. E não é uma questão de favoritismo ou, enfim, ter preferência por aquela pessoa. Vale ele deixar claro isso para toda a equipe? A gente está trabalhando nessa determinada pessoa porque ela tem um objetivo de se tornar líder, né, supervisora, enfim, que seja. Porque, por vezes, isso pode ser mal interpretado pela equipe, mas o líder simplesmente ela externalizou que gostaria disso, aquela pessoa, e ele está trabalhando isso nela, né? A importância, talvez, deixar claro, também é um link com a comunicação, né? Entre a transparência no time, né? Sim. Não sei qual a opinião de vocês. E a própria cultura da empresa vai ditar isso. Então, tem empresas que possuem políticas mais rígidas para, daqui a pouco, promover uma pessoa, desenvolver ela num determinado período. Tem empresas que são um pouco mais flexíveis. Então, acho que vai muito ali da cultura do ambiente que se está inserido. Mas fato é que a comunicação transparente,
ela sempre tende a ser melhor para todos, né? Por mais que daqui a pouco aquela pessoa ela não vai sempre concordar contigo, mas tu deixa as coisas claras, né? Tu não deixa ela ficar pensando daqui a pouco algo que não é o que está efetivamente acontecendo, né? Sim. Um líder, ele tem que incentivar um ambiente justo, né, dentro do trabalho. Então, ele precisa ter, normalmente, os RHs acabam trazendo ferramentas, subsídios, né, para que o líder ele possa fazer uma avaliação de talentos, tratar com meritocracia, né, a equipe e cada um ali com a sua contribuição individualmente. Então, cabe ao líder fazer uso, enfim, dessas ferramentas, ou ele buscar um apoio de fora, às vezes acontece de alguma capacitação nesse sentido, e aí, trazendo isso, vai ficar muito mais claro para as pessoas, né, aonde elas têm que chegar, por que foi necessário, de repente, promover aquela pessoa, porque a equipe precisava, cabia muito ali uma ligação com o que a empresa precisa entregar de valor, seja para o colaborador ou para o cliente. Então, e o líder ele tem que ter um caminho para isso, um local para isso. Então, muitas vezes ele vai, enfim, chamar a pessoa para poder conversar e manter ali dentro daquele local uma conversa que seja seguro, que a pessoa, né, se sinta ali livre para poder falar tanto dos seus anseios pessoais, como também né, as dificuldades ou até mesmo aspirações no sentido de desenvolvimento. Então, é muito importante que ele entenda a pessoa no momento que ela está, né? O perfil da pessoa também. Então, pode ser que a pessoa ela precise, né, se desenvolver para que ela acabe contribuindo muito mais ali para a equipe, e aí é nesse sentido que o líder, ele acaba, pode ser que ele tome aquela decisão, que nem você comentou, né, Morgan, e não contou, enfim, para a equipe, e a equipe não entendeu o porquê. Então, tem que deixar muito claro os objetivos e aquilo que ele precisa alcançar para que as pessoas entendam, e muitas vezes elas vão trazer que elas querem chegar e fazer, elas acabam pegando, enfim, esse papel para elas, e acaba sendo essa conversa ali um pouco mais clara, né, com todos. Bom, agora a gente vai dar sequência, então, aos depoimentos sobre o que as pessoas consideram, né, como uma relação ideal entre líderes e liderados, só que agora quem fala são os líderes. Escuta só. Eu sou o Ricardo, gerente de novos canais da OU, e o que eu considero uma relação ideal e saudável entre líderes e liderados, basicamente permeia uma relação de parceria e muita confiança. Como líderes, eu entendo que a gente principalmente precisa dar as condições para que os colegas possam executar o seu trabalho da melhor forma possível, por exemplo, com uma comunicação transparente, ambas as partes sempre abertas ao diálogo, à discussão construtiva, né? Com essa construção em conjunto, que eu vejo que é o ideal, né? A gente fortalece os laços entre os times e o próprio desenvolvimento dos mesmos, né? Meu nome é Helenita Steffeli, eu sou supervisora de qualidade e meio ambiente na empresa Legrand. Para manter a relação ideal entre líder e liderados, é importante promover um ambiente de trabalho positivo, inclusivo, com comunicação aberta e honesta, e sempre deixando de forma clara quais são as metas e expectativas. Outro ponto bem importante é auxiliar no desenvolvimento profissional da equipe, seja através de oportunidades de treinamentos internos ou externos. E, por fim, sempre priorizar o bem-estar da equipe, reconhecendo a importância do equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Essa fala da Helenita foi bem importante, porque, enfim, são visões diferentes, né, dos líderes e dos liderados, mas elas acabam se refletindo aí nessa questão do bem-estar das pessoas, né? Eu acredito também que isso tem muito a ver com o autoconhecimento dos líderes, que eles precisam se compreender como seres humanos para conseguir levar esse relacionamento para as suas equipes. Né? Então, assim, no momento que o líder está se sentindo confortável, está se sentindo confiante, ele consegue passar isso para a sua equipe. Então, todos ali vão ter abertura, vão se sentir confortáveis também para levar a sua opinião, sem se sentir, sem ter essa percepção, aquele é o favorito ou aquele outro é o favorito, né?
Eu acho que é bem importante o líder conhecer muito da sua equipe, né? Acho que foi no primeiro vídeo, ele comentou do papel do líder de fornecer as ferramentas para que aquela equipe, aquela pessoa possa realmente fazer entregas. E nesse sentido, tem também o quanto aquele líder conhece daquela pessoa, para entender se a entrega que ele está solicitando é compatível com o que ela busca, com o que ela quer para a vida dela, e muitas vezes até se está alinhado com o que ela pode naquele momento entregar. Muitas vezes a gente está exigindo uma atividade de uma pessoa e para aquela determinada atividade não é tão interessante assim, mas ela tem um potencial grandioso numa outra função. Então, como que a gente pode equilibrar isso também, né? Para que essa pessoa não precise, por insegurança, apelar para ser um puxa-saco, digamos assim, né? Poxa, eu não estou conseguindo aqui fazer minha entrega, mas eu estou insegura, eu estou com medo, então eu vou ter esse tipo de comportamento. Então, acho que tem este ponto também, né? Uma linha muito tênue, mas o líder, ele precisa necessariamente ter esse olhar também ao perfil e à entrega que aquela pessoa está fazendo para entender se ela realmente está apta para fazer, se ele precisa desenvolver ou não. Porque é diferente, né, Sally, daquela busca egoísta, né, da pessoa que quer as atenções para si, como a Riele comentou antes, é diferente, né, daquela pessoa que está realmente buscando se desenvolver para contribuir. E às vezes está com uma dificuldade, então ela precisa de ajuda. Então, a gente não entra pronto para uma função. E nunca estaremos também, na verdade, né? Porque isso muda a todo momento. Então, o desenvolvimento, ele é cíclico. Então, o líder, ele precisa estar atento para também sempre fornecer essas ferramentas, entender quando aquela pessoa está realmente com uma afinidade e quando, em alguns momentos, ela não atende ao que é esperado. E aí, como que a gente faz esses movimentos dentro da empresa também? A gente fala muito aqui sobre a parceria, né, que tem que existir entre líderes e times, e a Metadados tem aí as ferramentas completas para viabilizar aí para o RH e para os líderes também esse relacionamento com os seus times. São ferramentas aí para facilitar a comunicação, os feedbacks e também para auxiliar no desenvolvimento das pessoas. Confere lá no metadados.com.br as nossas soluções. Inclusive a Metadados, né, que é uma empresa gaúcha, e eu vou aproveitar então para fazer esse gancho para reforçar um pedido. Todo mundo sabe a situação que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, né, passando aí pela pior catástrofe natural, talvez, do país, né? Mais de 80% das cidades aqui do Sul foram atingidas, mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas aí pelas chuvas, então agora é a hora de ajudar. Então se informe aí na sua região como você pode contribuir, onde você pode doar, o que doar, né? Produtos de higiene, de limpeza têm sido bastante requisitados, mas toda ajuda é bem-vinda. E nós estamos agora nos encaminhando para o final do nosso episódio, mas nós vamos escutar então ainda 2 depoimentos sobre o que as pessoas consideram como uma relação ideal entre líderes e liderados. A relação entre líder e liderado, no meu ponto de vista, é necessário colocar em 4 pontos, né? O primeiro ponto é uma comunicação clara. Precisa ter abertura para ambos, né? Segundo ponto, informação completa, não meias verdades, meias palavras. Costumo dizer que o óbvio tem que ser dito, de ambas as partes, então precisa ter a verdade. Terceiro, que é o reconhecimento. Ambas, né, tem que ser reconhecidas, tanto o líder para o seu liderado, e o liderado tem que reconhecer também o líder que tem. E por fim, mas não menos importante, a consideração. Se colocar no lugar um do outro, para que também juntos possam estar construindo algo. Por fim, eu costumo dizer que um líder não é aquele que se coloca na frente, porque quem se coloca na frente não vê o que acontece atrás. Não, o líder não é aquele que se coloca atrás, para ficar empurrando as pessoas e até se sobrecarregando. Líder é aquele que está ao lado, né, que ajuda no caminho e que é exemplo, né? Então as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Oi, meu nome é Nasca Dias,
Eu sou designer de moda e eu acredito que uma relação ideal entre líder e liderados é composta principalmente por respeito mútuo. Acredito que os feedbacks são uma constante construtiva entre o líder e ele estar sempre presente acompanhando de perto é essencial. O ambiente precisa ter um espaço para liberdade na execução das atividades também e a confiança é fortalecida dessa maneira e o crescimento também é estimulado se existe um espaço de troca e de liberdade criativa. Eu cheguei a anotar aqui os 4 pontos que o William trouxe, eu achei bem pertinentes, assim, né, que ele falou do líder como exemplo também, acho isso bem importante. Ele falou da comunicação, que tantas vezes já foi batida aqui, a verdade, então a questão da transparência, né, o reconhecimento e a consideração ali com os seus liderados que o líder precisa ter. Eu acho que ele trouxe um ponto bem importante, que é a empatia e poder se colocar no lugar do outro. E como a gente escuta essa palavra e como é difícil, assim, no dia a dia, a gente realmente fazer isso, né? De coração, por inteiro, e conseguir ter resultados. Eu acho que foi super bem colocado, a empatia, ela é, sim, uma competência hoje essencial, tanto para líder como para liderado também. E não é uma ferramenta, né? É uma soft skill. Então... Exato, uma habilidade. E também foi colocado a questão do respeito. Eu achei muito interessante ela trazer esse ponto, porque por vezes parece tão básico que já está intrínseco, isso acontece automaticamente. Mas a gente vê muitas vezes relações onde o respeito falta. Aquela forma elegante de falar, digamos assim, né? E isso também é algo que prejudica as relações. Então, acho muito bem colocado. Com certeza. E o líder trazendo as questões mais de feedbacks para as equipes faz com que a própria equipe já entenda que aquilo é natural, que pode vir quando o líder conhece a pessoa, ele vai se importar mais, né? Nesse sentido, então o próprio colaborador já vai se sentir incentivado a trazer um feedback para o líder. Então, essa relação é bem importante porque, como a gente comentou ali no início, o líder, ele não nasce pronto. Ele vem se desenvolvendo, tem toda uma gama que ele precisa entender, se autoconhecer. Então, é bem importante que o liderado, ele não concorde com tudo, como a gente já comentou, mas que também traga, né, as suas percepções e aquilo que pode fazer com que a carreira também do líder alavanque. E nesse cenário, mais uma vez, o RH também pode ser protagonista, né? De implementar práticas de feedbacks, né? Porque isso, ao mesmo tempo que ele consegue ser próximo do líder, né? Vice-versa, a relação em si, a conexão aconteça, é possível trazer às luzes, né? O que está realmente acontecendo ali. Aquela flor murchinha, ela pode voltar a ser regada. E daqui a pouco não seja nesse time, seja em outro time, né? Com outro líder. Enfim, existem muitas possibilidades que o feedback proporciona, né? Então, por que não RH pensar, se já não tem essa prática na empresa, né? Implementar esse modelo, enfim, existem vários tipos de feedback, mas eles são bem válidos, né? Isso é bem importante para que a gente não perca esses talentos, né? Que estão daqui a pouco um pouquinho mais acanhadinhos, mas eles também estão aí. Então, é bem importante o RH também conseguir enxergar isso. Eu adorei que a Morga, ela aderiu à analogia lá do começo do jardim, né? Mas é isso, o jardim, para ele estar todo florido, né? Não pode haver o favoritismo, né? Exatamente. Basicamente é isso. Seguindo aqui uma tradição do Talks, eu queria que vocês deixassem, se vocês tiverem, sugestões de conteúdo para quem está nos acompanhando. Pode ser livro, um filme, uma série, um vídeo de YouTube, algum material que possa contribuir aí com o assunto de hoje. Hoje eu trago um livro que eu já li e gosto de estar lendo ele de vez em quando ali, como se fosse uma revistinha. Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie, eu acho que se pronuncia o nome dele. Mas eu acho esse livro muito inspirador e traz muitos insights no que a pessoa ela pode levar para as relações, ter uma relação mais com respeito, trazer confiança para as pessoas,
fazer com que as pessoas tenham conexões mais genuínas, né? Não fazer com que aquilo seja algo falso. Então, o livro, ele traz muito isso. Uma outra dica que eu também trago, mas de um lado, digamos, negativo, assim, é a série The Office. Então, ela é uma sátira, é uma comédia, ela é muito forte, então... ela traz, assim, bem isso que a gente comentou do puxa-saquismo. Tem, assim, um colaborador ali da empresa, que é o Dwight, ele acaba sendo muito puxa-saco do Michael, que é o gerente. E ele adora isso, então ele deixa que aquela relação seja daquela forma. E muitas vezes ali o Michael, ele acaba fazendo com que ele até não seja reconhecido, por mais que o Dwight, ele acaba também tendo grandes metas atingidas ali, mas o que sobressai mais é o puxa-saquismo dele. E tem muitas outras questões que tanto as pessoas podem ver, enfim, o liderado, o líder ou qualquer pessoa, né, pode ver ali a série e entender que tem panelinhas ali, né, que são coisas que acontecem, mas que o ideal não é acontecer. Tem relações, né, que eles trazem ali, que é bem... Eu lembrei agora falando do livro Palhaço e o Psicanalista. E esse livro, ele não trata necessariamente da relação líder-liderado, mas ele trata da questão da escuta, que a gente falou lá no início. Então, acho que eu deixaria ele, assim, como, de repente, uma sugestão. Eu acho ele uma leitura bem fácil, bem acessível e bem importante. A gente sempre fala muito de comunicação, que muitos problemas são oriundos da comunicação que não ficou clara e tudo mais. Então, ali acho que tem muito da escuta, que é algo que a gente sempre precisa trabalhar. Acho que são conteúdos aí que são pré-requisitos, né? Inclusive o The Office eu considero um pré-requisito. Para quem vai começar a trabalhar numa empresa, deveria maratonar The Office antes de entrar numa empresa, sabe? Ela é um pouco assustadora. Depois que passa a primeira temporada, ele só vai. Mas tem que aguentar que fica legal depois. É verdade. Meninas, eu vou deixar a palavra com vocês de novo. Se vocês tiverem alguma mensagem final para passar para quem está nos escutando e nos assistindo, para os RHs, para os líderes e também para os liderados, né? Eu vejo, Rê, nesse sentido que as relações, elas são construídas não só pelo líder, mas também pela equipe, pela empresa como um todo. Então, isso precisa fazer parte de um propósito maior. Precisa ser premissa, precisa tá lá nos valores da empresa, tudo que a gente falou aqui, né? A questão do respeito, de ter metas claras, bem definidas. E acho que todo mundo tem sua responsabilidade. A gente falou muito aqui do líder, do liderado, mas todos temos o nosso papel. E nessa relação, por incrível que pareça, todos são protagonistas e a gente tem que, sim, contribuir para sempre melhorar, né? A empresa, atingir os resultados e melhorar enquanto pessoa também, né? Ninguém é 100% bom, nem 100% ruim, né? Sim. Uhum. Meninas, muito obrigada. Sally, Ri, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, por aceitarem o nosso convite. Morga, obrigada pela parceria. E a você que nos acompanhou, muito obrigada. Deixa aí o seu like, comenta, compartilha, manda sua sugestão de pauta para o Talks e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhum dos nossos episódios. Até a próxima. Tchau, tchau.